Todo mundo conhece a famosa Área 51 americana, certo? Um local isolado, cheio de cercas, segredos e teorias conspiratórias, onde o governo dos Estados Unidos supostamente esconde tecnologia alienígena e conduz experimentos que ninguém pode ver. Mas o que pouca gente sabe é que o Reino Unido também tem seus segredos. E a gente não está falando de lenda urbana, não, mas de locais reais que aparecem em documentos oficiais, cercados por silêncio militar e histórias que nunca foram completamente explicadas. Na verdade, são dois lugares, dois nomes que quase nunca aparecem nas manchetes, mas que estão dentro das teorias, documentos desclassificados e relatos verídicos. Rhuddlan Manor e Porton Down. Ambos ficam no condado de Wiltshire, no sul da Inglaterra, e ambos estiveram e talvez ainda estejam envolvidos com atividades secretas do governo britânico. Um deles está associado a décadas de investigações ufológicas. O outro a experimentos com substâncias químicas, biológicas e tecnologias de defesas consideradas extremamente sensíveis. Primeiro a gente começa com Rhuddlan Manor. À primeira vista, Rhuddlan parece apenas uma casa de campo antiga, isolada e decadente, certo? Mas o que existe sob ela é muito mais do que uma mansão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o ministro de Defesa britânico construiu ali uma rede extensa de túneis subterrâneos, aproveitando as antigas minas de calcário da região. Essas estruturas foram transformadas em centros de comunicação, postos de comando e arquivo secreto. A própria Força Aérea Britânica operava no local utilizando como base estratégica. Porém, a verdadeira fama de Rhuddlan Manor veio depois da guerra, quando documentos começaram a ser liberados ao público. Esses arquivos revelavam que ali funcionava parte do departamento que investigava avistamento de objetos não identificados, os famosos OVNIs. E a gente não está falando de boato, não. São registros reais com carimbo do Ministério da Defesa indicando que a base era um ponto de recebimento e de análise de relatos vindos de toda a Grã-Bretanha. Esses relatórios vinham de pilotos militares, civis, policiais e controladores de voo, pessoas treinadas em situações reais que relataram objetos estranhos no céu, movimentos impossíveis de explicar e aparições em áreas restritas. Rhuddlan Manor era, segundo esses arquivos, o lugar onde esses relatos eram estudados. Isso levou muitos pesquisadores e ufólogos a chamarem o local de Área 51 britânica. O apelido pegou, e especialmente depois que o governo confirmou que existiu sim um departamento de pesquisa sobre fenômenos aéreos inexplicáveis e que, durante a Guerra Fria, isso foi considerado uma questão de segurança nacional. Dois casos se destacaram e estão ligados indiretamente a essa estrutura. O primeiro é o incidente da Berry Mountains, em 1974. Naquela noite de janeiro, moradores da região de Landrillo, no país de Gales, ouviram uma explosão profunda, viram clarões no céu e relataram tremores de terra. Pouco depois, luzes foram vistas pairando sobre as montanhas e a explicação oficial dizia que foi um pequeno terremoto combinado com uma queda de meteoritos. Mas investigadores civis e testemunhas acreditam que algo físico caiu na serra e que os militares chegaram rapidamente, isolaram a área e recolheram objetos não identificados. Parte dos arquivos sobre o caso só foi liberada décadas depois e muitos acreditam que os registros originais tenham sido processados ou arquivados nos túneis de Rhuddlan Manor. O segundo caso é ainda mais famoso, o incidente da floresta de Wrensham, em dezembro de 1980. Soldados norte-americanos baseados em Suffolk relataram luzes estranhas na floresta próxima. Eles descreveram um objeto metálico triangular pairando silenciosamente entre as árvores, e um dos militares afirmou ter tocado a superfície do objeto. Dias depois, relatórios indicaram níveis elevados de radiação no local. Um dos comandantes gravou áudio da investigação que foi liberado anos depois. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. Oh, dash the flashlights in. Let's move out to the edge of the clearing so we can get a better look at it. See if you can get the star scope on it. The light's still there and all the barnyard animals have gotten quiet now. And the flash is so bright to the star scope that
it almost burned your eye. Esse caso ficou conhecido como o Roosevelt britânico, em referência ao famoso incidente em 1947 nos Estados Unidos, quando um objeto não identificado teria caído no deserto do Novo México e o governo americano recolheu os destroços. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico. Officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico. A flying disc has been found by the United States. Assim como Roswell, as respostas oficiais sobre Ransom foram vagas e os documentos permaneceram classificados por anos. Muitos acreditam que os dados mais sensíveis sobre esses dois episódios e outros menos conhecidos foram centralizados em Rudoy Manor, em seus arquivos subterrâneos que só podiam ser acessados por oficiais de alta patente. Hoje a superfície Rudoy Manor foi vendida, transformada em uma residência privada, mas segundo os rumores e até alguns registros, os túneis subterrâneos ainda pertencem ao governo britânico e continuam fora dos mapas oficiais. Agora, saindo da ufologia e entrando em algo mais concreto e um pouquinho mais perigoso, a gente chega a Portendown. Localizado a poucos quilômetros de Rudoy Manor, Portendown é uma instalação científica e militar criada em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. O objetivo inicial era estudar os efeitos do gás mostarda usado nas trincheiras e desenvolver medidas de proteção para os soldados. Com o tempo, Portendown se tornou o maior centro britânico de pesquisas em armas químicas, biológicas e agentes tóxicos, e também um dos mais secretos. Durante a Segunda Guerra, Portendown conduziu simulações de ataques químicos e testes com substâncias de dispersão. Após o conflito, passou a desenvolver experimentos em larga escala com voluntários militares. Entre os casos mais conhecidos está o de Ronald Madison, um jovem aviador que participou de um experimento em 1953 envolvendo uma substância neurotóxica. Após a exposição, Madison apresentou reações severas e faleceu poucas horas depois. O caso ficou em sigilo por décadas e somente em 2004 um inquérito oficial reconheceu que o teste foi conduzido de forma ilegal e que ele não sabia dos verdadeiros riscos da experiência. Ele não foi um caso isolado. Estima-se que mais de 20 mil soldados britânicos participaram de testes em Portendown entre décadas de 1940 e 1980. Muitos só descobriram o que foi feito anos mais tarde, quando parte dos documentos foi liberada, mas os testes não ficaram restritos aos laboratórios. Durante a Guerra Fria, Portendown também foi responsável por coordenar experimentos em cidades britânicas inteiras, como Norwich, Salisbury e até no metrô de Londres. A ideia era estudar a dispersão de partículas no ar e avaliar como que um agente contaminante poderia se espalhar em ambientes urbanos. As substâncias liberadas eram consideradas inofensivas na época, mas os testes foram mantidos em segredo e só vieram à tona décadas depois. Outro episódio que colocou Portendown no centro das atenções foi o caso de Novichok, em 2018. Um ex-espião russo chamado Sergei Skripal e sua filha Yulia foram encontrados desacordados em um banco público em Salisbury. Eles haviam sido expostos a um agente neurotóxico e Portendown foi a instalação responsável pela identificação da substância, Novichok, um composto criado na era soviética de altíssimo risco. Pouco tempo depois, outra vítima, Dawn Sturgis, uma civil que teve contato com um frasco contaminado. Ela também foi exposta ao agente e não resistiu. Esse caso gerou uma crise diplomática entre o Reino Unido e a Rússia e reforçou a imagem de Portendown como um centro de respostas a ameaças reais. E durante esse último surto pandêmico que a gente viu, eles também foram mobilizados. Eles ajudaram a testar vacinas, conduzir ensaios clínicos e analisaram também amostras virais. Essa foi uma das poucas vezes que o nome da instalação apareceu em contextos públicos ligados à saúde global. Hoje, Portendown abriga a DSTL e o Centro de Microbiologia do UK Health Security Agency. Suas atividades envolvem desde a contenção de agentes infecciosos até análises de ameaças químicas, radiológicas e nucleares. Mas nem tudo é divulgado.
Boa parte das instalações permanece inacessível e o local ocupa mais de 7.000 acres com segurança de nível militar. O acesso é limitado, nem parlamentares britânicos têm autorização para entrar em certas áreas e funcionários assinam acordos de sigilo vitalício. Portendown também teria colaborado com pesquisas internacionais da OTAN e com avaliações de armamentos químicos usados em conflitos como a Guerra do Golfo. Há menções em relatórios da ONU e da Organização para a Proibição de Armas Químicas, mas sempre com trechos redigidos ou omitidos por razões de segurança. E se Rudouy Manor é lembrado por seus túneis subterrâneos, Portendown é cercado por outro tipo de estrutura: laboratórios de contenção de nível 4, com pressão negativa, barreiras múltiplas e procedimentos de descontaminação em cada etapa. Tudo ali é projetado para conter o pior. Agora pensa, 2 instalações, uma voltada para o que pode existir além da Terra e outra para o que pode ser feito com o que a gente já tem aqui. E a pergunta inevitável é: qual das duas é a verdadeira Área 51 britânica? Se você acredita em documentos desclassificados, em investigações sobre objetos voadores e túneis secretos, talvez a Rudouy Manor seja a resposta. Mas se você se preocupa com o que ainda está sendo feito hoje, em laboratórios blindados com substâncias que podem mudar o curso de uma guerra, então Portendown é sem dúvida ainda mais alarmante. Talvez a verdade esteja justamente na soma dos dois. Ambos são 2 faces de um mesmo espelho, né? Eles refletem aquilo que o Estado escolheu manter em silêncio. Essa é uma história feita de registros incompletos, zonas de acesso restrito, relatórios fragmentados e perguntas que nunca foram respondidas. Se você gostou do vídeo, já não esquece de curtir. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos e compartilhe ele com quem você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Me siga também nas minhas redes sociais, @Ghosterias no Instagram e no TikTok. E até o próximo vídeo.